Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Olá, Sociedade Digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. E a gente já faz algum tempo tem trazido aqui como convidados para esse nosso bate-papo representantes de grandes empresas de tecnologia, ou não necessariamente empresas que estão mergulhadas na tecnologia, para ajudar a gente a entender o que é que está acontecendo no nosso dia a dia, as transformações que estão rolando. E o nosso papo de hoje tem tudo a ver com esse processo de transformação das empresas, das pessoas, enfim, das nossas rotinas e como essas coisas estão acontecendo de maneira muito acelerada, a tal da digitalização forçada. Eu e meu parceiro André Miceli vamos receber a Gabriela Viana, que é diretora de marketing para a América Latina na Adobe, para um bate-papo muito legal. Já quero dar as boas-vindas para a Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, muito obrigada por me receberem aqui. Obrigada, André e Aros. E para o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo? Como você está? Estamos aqui conectados. Mais um risquinho na parede, como você diz, né? Mais um risquinho na parede. Gabi, é muito bom ter você aqui com a gente. Bom, Obrigada. a gente, inegavelmente, Gabi, a gente tem de reconhecer que para as empresas gigantes, como é o caso da Adobe, né, com uma presença global, os desafios têm essa mesma dimensão. No caso das empresas de tecnologia, como também é o caso da Adobe, alguns dos desafios que se apresentaram durante a pandemia, nesse processo que a gente vem vivendo, não são novos. E já tem soluções que foram apresentadas há algum tempo e que são utilizadas pelas empresas de tecnologia no cotidiano. Talvez novidades para um grupo, mas não necessariamente para outras empresas. Eu queria ouvir de você, como profissional, como líder em uma grande empresa, quais foram as mudanças que efetivamente afetaram vocês durante a pandemia? Quais os grandes aprendizados? Porque a gente vai falar muito sobre as soluções que vocês têm apresentado e eu queria agora ouvir do outro lado aquilo que vocês... Opa, peraí, isso aqui era novidade. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é difícil, mesmo quando você é uma empresa de tecnologia, né, e já tem uma operação bem digitalizada, é quase... Bom, eu acho que é impossível não sentir o impacto, né, do que está acontecendo no mundo com a pandemia. Como eu comecei a frase, né, a gente já tinha uma digitalização do negócio muito grande, do nosso próprio negócio, né, então a gente oferece isso para o mercado, que é a transformação digital de empresas, e nós já éramos bastante digitais. Eu já gerenciava times remotos, não era incomum trabalhar de casa, mas o que está acontecendo agora é diferente, né? Porque na minha casa não só eu estou trabalhando remoto todos os dias da semana, como também está tendo homeschooling, o marido também está em casa, enfim. E a forma de consumo da minha família, de organização da minha família, do meu trabalho, das minhas equipes mudou, né? Então eu acho que a gente estava numa situação razoavelmente privilegiada, porque não foi difícil começar a trabalhar de casa, um tipo de business que não é impeditivo, né, trabalhar remoto, mas óbvio que tem um impacto muito grande. Eu tenho pessoas na minha equipe que têm filhos muito pequenos, tem gente que mora sozinho, né, então mesmo esse isolamento tem um impacto bastante grande. Do ponto de vista de business e dados, Aros, eu já trabalho com... Assim, o que a gente faz em marketing hoje é bem baseado em dados, isso ajuda muito, porque mesmo à distância nós estamos usando o mesmo framework, né? A gente adaptou esse framework e parte dele se adapta quase que naturalmente a essa nova situação, onde, por exemplo, uma parte das nossas atividades de marketing a gente nem pode fazer, né? Então, a Adobe, por exemplo, não faz mais evento ao vivo, a gente tem 2 enormes eventos durante o ano que foram suspensos ao vivo, né? Que foram feitos digitalmente. Mas assim, a gente estava bastante privilegiado, numa posição bastante razoável para trabalhar de casa. Por outro lado, sim, houve mudança, né? Mudança na rotina das pessoas e das equipes e mudança naquilo que a gente tem que oferecer na minha área, por exemplo, que é a área de marketing, o que a gente consegue oferecer para o mercado hoje de atividade, que a gente tivemos que fazer uma grande adaptação.
Agora, Gabi, quando a gente olha a Adobe nos últimos anos, a gente viu um processo de transformação, principalmente dos modelos de negócio, um processo muito significativo. Vocês trocaram a roda do carro, mais do que com ele andando, com ele acelerando. Vocês são liderados por um indiano, aquele conjunto de indianos que, de alguma maneira, assumiram muitas empresas de tecnologia e parecem bastante, enfim, alinhados ao modelo de negócio as a service e têm feito um trabalho muito interessante em tanto educar o mercado quanto mudar a linha de ofertas, e isso tudo ao mesmo tempo tendo que dar respostas de curto prazo também, porque uma empresa de capital aberto tem que pensar no futuro sem esquecer do presente. E eu queria ouvir de você como foi essa experiência de mudar de forma tão contundente o modelo de negócios aqui no Brasil, pelo que eu estive lendo e a gente já conversou um pouco, é uma experiência que você já pegou ali no final, mas que agora vai se fortalecendo em função das mudanças do mercado e, ao mesmo tempo, dos novos rumos que a Adobe tem que continuar tomando, novas aquisições, toda a relação com os produtos de inteligência artificial, análise preditiva. Queria ouvir de você um pouquinho desse ciclo de evolução que a Adobe vem passando nos últimos anos. Não, legal, obrigada pela pergunta. Eu acho que esse ato de coragem que a empresa teve a partir de 2008, então nós estamos falando aí de uma outra grande crise, né? A Adobe fez duas coisas, né? Uma primeira foi expandir o modelo de negócio. Então, por volta de 2009, final de 2008, 2009, nós compramos a Omniture, né? De Data Analytics, né? De Web Analytics. E isso já era um business bem, a princípio, bem diferente daquilo que a Adobe era conhecida por fazer, né? Photoshop, After Effects, toda a parte da Creative Cloud ou do que até então não era ainda uma cloud, né? Mas da parte dos produtos criativos e dos produtos de documentação, né? Do Acrobat. Então, essa aquisição a Adobe fez em 2008. Já foi uma expansão, já foi uma olhada para o futuro, né? Nós somos líderes em criação de conteúdo, mas a gente já está antevendo que esse conteúdo precisa ser distribuído, medido, etc. e tal. Então, já houve aí um movimento bastante grande. Em 2013, né, então se a gente está ainda alguns anos atrás, apesar da empresa estar indo muito bem, já ser uma empresa de capital aberto, aí eu acho que foi um ato de coragem imenso, foi um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pela marca durante o processo de entrevistas, né, a gente começar a conversar para eu trabalhar na Adobe. Ela teve um ato de coragem enorme de ir ao mercado e dizer, olha, eu vou mudar meu modelo de negócio, vou parar de vender software em caixa e eu vou vender assinatura na nuvem, né? Então esse modelo de receita recorrente que é tão falado hoje, né, e depois desse momento vários outros businesses se estabeleceram dentro do modelo de assinatura que hoje é muito aceito pelo mercado, à época era um ato de coragem, porque a empresa estava indo muito bem, e o que a gente foi ao mercado dizer, olha, nossa receita vai mudar completamente, em vez de big chunks de receita uma vez ao ano, a gente vai ter receitas bem menores, mais recorrentes, tanto na pessoa física, né, uma assinatura, quanto para a empresa, a gente também vai começar a entregar esse software como um serviço. E isso, à época, foi um ato de coragem, porque a empresa, a princípio, não precisava fazer nada, né, ela estava indo bem, as ações estavam indo bem, etc. Eu acho que esse ato de coragem, ele se paga até hoje, né, porque uma analista, à época, falou a seguinte frase, que eu acho que é uma frase icônica para todo mundo na Adobe, a gente se reinventou antes que alguém nos reinventasse para fora da indústria, né, que infelizmente é o que acontece em várias indústrias hoje, né, o timing, né, o time to market está ficando cada vez mais agressivo e mais curto. Então, eu acho que a empresa primeiro teve essa coragem mesmo, né, de mudar o modelo de negócio, de mudar o modelo de receita, que é algo que é uma quebra de paradigma bastante grande, e desde então, nós viramos case de Harvard, porque é um modelo bem sucedido de subir, né, de virar um SaaS, né, um Software as a Service,
E temos visto, colhendo os frutos, né, dessa decisão e dessa reestruturação do negócio. Mesmo durante a pandemia, a nossa ação bateu em setembro, né, o preço recorde, porque é uma empresa com saúde financeira e bem posicionada para exatamente durante a pandemia ajudar outras empresas a começarem a entregar de forma completamente digital produtos que eventualmente, né, empresas ou negócios que não tinham, né, como fazer uma entrega 100% digital ou híbrida, quando a gente está falando de um produto físico mesmo, mas já, né, dentro de um modelo bastante híbrido. Então, eu acho, André, que foi algo pelo qual nós temos que ser gratos à nossa liderança por essa decisão e são atos, enfim, a gente tem visto, né, no novo modelo de negócio da Adobe, na maneira como a gente opera hoje em dia, a gente tem visto bastante benefício em ter tomado a decisão no momento correto e ter tomado a decisão de forma muito radical, né? Porque a gente não ficou com o modelo, olha, pode on-premises, né? Você pode instalar ou pode não. Nós fomos direto, o pull the plug, que a gente chama, né? Foi de uma vez só. E eu peguei esse processo ainda razoavelmente no início, né? Tinha menos de 3 anos e tem sido bem, é um lugar muito legal de estar, né? É bastante desafiador, mas a gente está bem orgulhoso do que a gente tem conseguido fazer. Você descreve uma transição que hoje, como você mesmo disse, né, já está no dia a dia das pessoas, várias empresas já passaram a entender esse novo modelo, mas essa ruptura, ela, no caso de vocês, foi desenhada e foi planejada para acontecer da maneira como aconteceu, pensando no futuro. Algumas empresas hoje vivem uma realidade diferente, elas têm de promover essa ruptura sem olhar para trás, porque é a única maneira de garantir essa sobrevida, garantir que vão atravessar por uma fase difícil, que não envolve só a transformação provocada, né, pela pandemia em si, tudo aquilo que a gente já vem dizendo, mas uma transformação que vem sendo desenhada por mudanças no comportamento dos consumidores, das pessoas se interessam por coisas diferentes, consomem conteúdos e consomem produtos de maneiras, né, e serviços de maneiras diferentes. Ou seja, essa ruptura que para vocês foi uma possibilidade de escolha, de um novo entendimento, de um desenho de uma nova visão de negócio, para alguns é a única forma de conseguir se manter e de sobreviver. A Adobe faz parte de um processo em que, por parceiros e clientes, enfim, dá suporte para essas realidades. E vocês têm uma visão global de tudo isso. Como é que é esse processo de pegar aquilo que, como experiência, vocês fizeram e trabalhar junto dos parceiros para essa virada, para esse desligar a chave e religar com tudo novo de novo? Então, assim, acho que primeiro tem credenciais, né? Nós somos uma empresa Vale do Silício, tem garagem também, né? Então, os nossos fundadores saíram do Xerox PARC, que é toda grande... Enfim, praticamente não é inovação que a gente veja no mercado hoje que não tenha começado no centro de pesquisa da Xerox à época, né? Eles trabalhavam lá e eles, juntos, depois dos 40 e poucos anos, aí já é uma nota de esperança. Na verdade, empreendedores, né? A gente já tem estudos que mostram que empreender um pouco mais velho tende a dar mais certo até do que mais jovens, mas enfim, eles já com uma carreira estabelecida foram para uma garagem. O nome da empresa é baseado num rio que passava, num pequeno riacho, na verdade, que passava atrás da casa de um deles, e montaram esse business há 38 anos atrás, tá? Então, o fato de que a gente tenha conseguido modificar essa empresa estabelecida dessa forma há tantos anos, eu acho que é uma credencial para a gente ir ao mercado, ou através de parceiros, né, grandes consultorias, ou direto com clientes. A gente também trabalha diretamente com as marcas, já desde uma posição de que isso é uma possibilidade. Eu não estou só eu estou fazendo aqui uma consultoria te dizendo que é possível. Não, nós passamos por isso, né? Nós tivemos que passar por isso e, portanto, a gente tem uma credencial nesse sentido. E a maneira como a gente avalia aquilo que a gente vai ajudar as marcas a fazerem, Aros, passa por avaliar a experiência que o consumidor está tendo com a sua marca.
E que ela, obviamente, é diferente, ela é desenhada de forma diferente para negócios diferentes, né? Na nossa transformação, foi muito importante entregar uma experiência que compensasse o fato de alguém perder a propriedade sobre aquelas caixas do software, né? Então, o tipo de experiência e o tipo de produto e aquilo que a gente passou a oferecer tinha que ser, obviamente, superior ao que ele tinha anteriormente. Tinha que garantir vantagens para as empresas e consumidores individuais, né, esse novo modelo de negócio. E essa vantagem estava na experiência. Qual é a nova experiência de usar um software da Adobe nesse novo modelo? Então, a maneira como a gente vai ao mercado é muito avaliando que a experiência é o grande diferencial das marcas. A grande maioria das coisas hoje se comoditiza muito rápido, né? Então, a oferta em si, o produto em si, tem uma comoditização enorme. Eu gosto de dar um exemplo do café, por exemplo. Se você toma um café numa esquina da sua casa ou no Starbucks, a gente sempre pode discutir a qualidade do café. E o grão é o mesmo, o grão é o commodity, né? O produto é o café, mas a experiência de tomar café na Starbucks, goste você ou não, ela tem a música, o Wi-Fi, o nome escrito errado, enfim, todo esse conjunto de coisas que acontecem, o pagamento móvel, né? Esse conjunto de coisas que vai junto com o café permite que eles cobrem um premium, né? Então, um café bem mais caro que aquele que você tomaria na esquina, e a recorrência também, a fidelidade, se não me engano, 14 vezes em média por pessoa que eles têm de consumo, que é algo bastante importante, né, para um business do tipo deles. Então, a gente defende que a experiência é o grande diferencial que as marcas vão entregar, né? Então, você pode estar vendendo um produto que se não corre o risco de virar commodity muito rápido, é a maneira como você entrega que vai diferenciar o seu negócio e fidelizar seu consumidor. Então, quando a gente vai ao mercado conversar com as empresas, trabalhar com as empresas, né, como eu te falei, através das consultorias ou diretamente, é sempre avaliando o tipo de experiência que você está entregando e como a nossa tecnologia pode te ajudar a entregar uma melhor experiência como marca. Ou seja, a meta, André, é sempre quem está consumindo, é o cliente no fim de tudo. Há pouco tempo falávamos sobre uma pesquisa que saiu no Journal of Marketing Research, que é um periódico acadêmico, mas que eu gosto bastante, e tem pesquisas muito pragmáticas, que mostrava estava estudando uma correlação entre experiência do cliente, intenção de lealdade, capacidade de espalhar boca a boca e satisfação. E, no fim das contas, experiência foi mais importante para essas três variáveis do que a própria qualidade do produto ou do serviço. Essa é uma visão que faz todo sentido, que as empresas de tecnologia já dão alguma atenção há algum tempo e que a Adobe fez muito bem também. A Adobe tem uma aura interessante pela relação que sempre teve com o mercado gráfico, com os softwares visuais, com soluções que sempre tiveram muita qualidade nessa linha. E depois, quando resolveu se aventurar comprando Omniture, depois comprando Magento, ela tem aumentado o portfólio e feito uma integração que também é incomum muitas vezes. A gente viu ali a Oracle nos anos 90 batendo muita cabeça com algumas aquisições que fez em série e teve ali grandes desafios para integrar as empresas que elas estavam comprando. O mercado especulou durante muito tempo se ela comprava para integrar ou comprava para matar, né? Naquele momento, Larry Ellison ali à frente da empresa, que tinha bastante sangue nos olhos. A Adobe aparentemente comprou com outra visão. A Oracle conseguiu um bom caminho também, e no final das contas, hoje também está ali mudando seu modelo de negócio, mudando o perfil daquilo que está vendendo, todo mundo olhando para a nuvem, e de alguma maneira a parceria Adobe-Microsoft, que é estimulada pelos seus CEOs, essa parceria tem feito muito bem para as duas empresas. Agora, olhando o caminho que a Gabi mencionou ali dentro da empresa, fazer uma pergunta com uma visão mais pessoal. Sei que a Gabi toca o marketing de Américas, inclusive Estados Unidos, o que é bastante incomum. E eu queria ouvir dela
como tem sido a experiência de cuidar de tantos territórios diferentes, com características diferentes, e como é conciliar essa história toda? Então, eu acho que esse foi um grande paradigma da pandemia quebrado, porque a gente vinha conversando já há algum tempo, né, de eu ter outras responsabilidades, mas isso significava ter que me mudar. E, de repente, deixou de ser uma necessidade, não faz daí de onde você está mesmo. e é super factível, porque, na verdade, se eu tivesse sentado em Seattle, ou em São Francisco, ou em Nova York, eu tenho pessoas no meu time, as pessoas a quem eu sirvo, né, as áreas a quem eu sirvo, estão sentadas, enfim, em inúmeras cidades. Então, eu acho que tem sido um bom exercício para todo mundo, né, para os times com os quais eu trabalho e para mim mesma, de que isso é uma possibilidade, né, de que eu não, longe de mim, prever futuro, defender que a gente, quantos benefícios nós estamos escolhendo, de maneira nenhuma. Eu acho que todos nós estamos esperando ansiosamente o momento, né, de passar por essa fase. Enfim, a gente está passando por uma fase realmente complicada, né, para famílias, para as pessoas, para a saúde, para a economia, para o país, mas nesse quesito eu acho que foi um paradigma legal de ser quebrado, de que alguém que está sentado na América Latina pode cuidar dos Estados Unidos, de um grande segmento nos Estados Unidos. O que eu acho que ajuda muito, André, é que a gente já vinha com essa... Para o marqueteiro, inclusive, eu às vezes fico falando isso, eu não quero que soe repetitivo, mas é verdade, tá? O framework de dados com o qual eu trabalho me ajuda muito. Obviamente que agora o número fez assim, né? Porque os Estados Unidos é um mercado muito maior. Mas o framework, ele permanece. Então, a maneira de operar, de avaliar, ela é a mesma, tá? Então, estou usando exatamente o mesmo framework mesmo de dados, os mesmos dashboards. É que o business é muito diferente, cada uma cidade ou cada uma região dos Estados Unidos já é um país inteiro, né? Então, os números são muito diferentes, o ritmo é diferente, né? Mas aí o que eu acho que ajuda muito a integrar tanto o meu time da América Latina com o time dos Estados Unidos é que a gente trabalha realmente com uma linguagem comum, que é uma linguagem baseada em dados. Então, a Adobe tem um modelo operacional baseado em dados, a gente chama de DDOM, né? Tá parecendo dedão, né? Data Driven Operational Model, e a gente tem esse framework aplicado a todas as áreas. Então, é como eu trabalho também, é como eu opero. Isso ajuda muito, né? Porque eu estou olhando um outro mercado com outras variáveis, outros tamanhos, mas eu estou conseguindo, de alguma maneira, é uma tradução que eu mudo muito de tamanho, mas eu não mudo de idioma, né? Quando a gente está falando aí de dados. E tem sido bem interessante. Eu acho que como eu falei para vocês, eu acho que tem sido muito legal para mim e para eles, né? É um novo mindset. Então, quando a gente fala de diversidade, e eu acho que tem vários outros quesitos e pontos para a gente cumprir, mas todo e qualquer mindset diferente que você consegue agregar, seguramente tem um impacto, né? Você está tendo uma outra visão sobre o mesmo assunto. E aí, falando um pouco até dessas polêmicas que a gente tem visto ultimamente sobre diversidade, processos, eu acho que é realmente mudar a barra. Você veja que quando se quebra o paradigma de que eu preciso estar sentada no Vale do Silício para fazer o que eu estou fazendo hoje, você põe uma barreira que não é necessária. Então, não é mudar o mérito ou mudar o talento, é mudar a pergunta, né? Aquilo que você está pedindo. O que você quer que a pessoa faça e o que realmente você precisa nesse business. Então, só para falar de diversidade, porque hoje eu sou uma peça diversa, né, na minha operação, eu acho que é uma questão de mudar a pergunta, né, para obter um resultado diferente. E acho que isso se aplica a questões de gênero, raça e vários outros grupos que poderiam representar melhor e ter um impacto maior nos negócios, simplesmente porque refletem melhor a realidade do que a gente vai encontrar lá fora, né? Hoje a população latina dos Estados Unidos é de 16%, não é irrelevante. Embora o que eu esteja fazendo lá não é isso, não é exatamente isso, né? Não tem a ver com isso diretamente, mas você ter representatividade, obviamente, tem impacto em como as coisas funcionam, no tipo de pergunta que você faz, a maneira como você questiona as coisas. Eu acho que é muito legal ter pessoas diversas e misturar essas pessoas para olhar para o mesmo desafio. O Gabi, como é que funciona, né, pegando o gancho nisso que você tá dizendo sobre a diversidade dentro de casa para poder gerar respostas para o mundo externo? Como é que funciona esse processo, tendo uma presença global
e mirando cada vez mais essa experiência desse consumidor, que dia após dia pode ser medida, né? Você consegue entender na minúcia ali as respostas, porque você tem dados, você tem informação sobre tudo isso. Como é que você converte todos esses dados em inteligência, somando, não é, a essa diversidade dentro de casa, que eu concordo é um fator fundamental para você poder entender o mundo, e se não entender completamente, pelo menos ter perspectivas diferentes sobre possíveis compreensões, né, para oferecer essas respostas para o consumidor. Porque eu imagino que a cobrança também aumente, né? O cara, quando está assinando esse serviço e ele tem ali aquilo no dia a dia dele, é uma relação diferente quando cai todo mês na fatura do cartão do que ele comprar uma vez e ficar na prateleira de casa. Você também se relaciona, tem um valor, né, você como consumidor, diferente. Como é que vocês unem essas pontas para entregar respostas para essas pessoas? Com certeza. Eu acho que hoje a gente vai ver, até com a Lei Geral de Proteção de Dados ou vários outros temas que a gente está vendo, que isso é uma troca, né? O consumidor que te dá ou dinheiro, como você falou, de forma recorrente, né? E, portanto, ele reavalia essa relação, todo o cartão de crédito, né? Toda a fatura, ele está reavaliando essa relação com você. E também o dado, né? O tipo de informação que você está requerendo como marca do seu consumidor, essa troca, ela tem que compensar, né? À medida em que você está entregando uma experiência que a pessoa valoriza, né, e funciona e vai bem. Então, você falou do usuário individual, né, porque a gente trabalha com grandes empresas e assinantes, né, então, se você vai num evento físico da Adobe Max, que é o evento de criatividade, o que você vê lá que é muito, muito legal mesmo de fazer parte, é uma honra, é amor, é uma love brand. As pessoas, assim, você tá num show de rock, é gritaria cada vez que... engajamento no mais alto nível, né? Muito, e assim, você lança uma nova funcionalidade no palco, as pessoas só fazem ola, é realmente um evento muito legal de estar. A Adobe ganhou, né, dois Oscars no ano passado, um pelas contribuições para a indústria cinematográfica com Photoshop e outro com After Effects. São produtos amados realmente, né? E que, obviamente, evoluem constantemente, entregando uma experiência constante, cada vez melhor. E mesmo o AI, Aros, que é, né, de novo, o discurso da Adobe nunca é de alijar o ser humano dessa equação, né? Então, é um AI pensado para funcionar dentro da ferramenta. Então, a gente não vende, agora eu já posso até fazer essa piada mais à vontade, não vende o Wilson, não vende o Wagner, ele é dentro da ferramenta e ele funciona para liberar recursos humanos daquilo que é repetitivo, daquilo que é máquina, exatamente para você poder criar. Deixa então, eu fazer uma pausa aqui, eu preciso traduzir isso que você está dizendo para quem não está nos acompanhando da seguinte maneira, o que a Gabi está dizendo eles não têm aquela interface que nós falamos na semana passada aqui no Sociedade Digital, né, André? Se você não assistiu, não ouviu o programa, então você corre lá no Panflix para ouvir, que são essas assistentes, essas personas com as quais esses personagens com os quais você interage. Então você tem lá Alexa, tem Siri, etc., que tem inteligência artificial por trás para oferecer respostas, uma experiência de interação. A Adobe pega essa inteligência artificial e embarca nas ferramentas que ela oferece. Então, sei lá, pegar o Photoshop como exemplo, aquelas correções de imagem que são possíveis, que acontecem ali, elas têm a ferramenta, mas tem uma inteligência por trás para trabalhar e entregar um resultado melhor para o editor, enfim, para o designer que está trabalhando ali. É isso, né, Gabi? Eu falei bobagem. Não, é exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo em Analytics, por exemplo. Se você tem um pico de tráfego ou uma queda de tráfego muito grande, a própria ferramenta vai calcular hipóteses para você. Então, ao invés de você manualmente ter que correr atrás do que está acontecendo, né, ela vai te mostrar, temos uma alteração, mas não vai aparecer, né, um boneco. A ferramenta vai mostrar que teve uma alteração e ela já vai construir hipóteses possíveis. Tagueamento de site, né, que é uma coisa, enfim, máquina, né, uma máquina que deve fazer também. Ela corre o site inteiro e vai tagueando para você e você vai fazer já a sua relação com aquilo já vai ser mais de avaliação, de revisão e não de você efetivamente ter que fazer aquilo tudo manualmente. Então, dependendo da ferramenta, à medida em que existe dado suficiente para te entregar um valor que vai tirar aquilo que é mecânico e repetitivo, a ferramenta vai entregar e você não tem que
me comprar algo, né? Fora das assistentes, algumas empresas chegaram a ter uma ideia de que você teria que comprar uma inteligência artificial, né? E não é como a gente vai ao mercado, né? A inteligência artificial está embarcada nos produtos para, enfim, para trazer um valor para quem está operando o produto realmente. André, para a gente fechar, infelizmente o nosso tempo se esvai. Eu gosto dessa visão da inteligência artificial embarcada, porque ela cria ou facilita a visão de que vai existir uma parceria nessa operação. A gente falou também aqui no Sociedade há relativamente pouco tempo de um livro do professor Thomas Maloney, do diretor do Centro de Inteligência Coletiva do MIT, que se chama Superminds, onde ele fala sobre essa parceria. E aí, quando os computadores executam as tarefas repetitivas, executam os cálculos matemáticos, as validações de hipóteses e entregam para os seres humanos a responsabilidade de usar essas informações e para tomar decisão, conciliando tudo isso e levando em consideração também que do outro lado tem outro ser humano, que tem uma interpretação desse cenário inteiro, que existe o feeling nessa tomada de decisão também, enfim, existem outros elementos que um ser humano vai levar em consideração que as máquinas ainda não fazem. Me parece que, de fato, a gente entrega e cria a melhor situação possível, onde humanos fazem aquilo que é humano e a máquina faz aquilo que é repetitivo, aquela visão de ferramenta, efetivamente. E essa visão que a Adobe embarca, ela é a visão de futuro também, Gabi. Para onde vão as soluções da Adobe? Olha, nem vou me colocar na posição de falar totalmente do futuro, né? O que com certeza a gente tem feito é uma visão que o Shantanu tem, e a gente vê se realizar, né? A cada ano a gente vê realmente se executar, se tornar realidade, é a entrega de um multi-stack para a experiência, né? Então, assim como nenhum grande business hoje, ou sei lá, na década passada vivia sem um ERP, a gente acredita que nenhuma grande empresa vai viver sem uma plataforma de experiência, né? Então, uma plataforma que é capaz de gerenciar as suas propriedades, gerenciar o teu negócio para entregar uma boa experiência na ponta. Então, a nossa visão de business é essa. Um pouquinho, voltando no que você acabou de falar de inteligência artificial, eu estou roubando essa frase de alguém, não vou saber, infelizmente, dizer quem é o autor da frase, mas nem tudo que pode ser feito com tecnologia deve ser feito. Eu acho que isso é uma questão que empresas, pessoas, governos têm que realmente se envolver, né, naquilo que a gente quer ver, o envolvimento ou não de máquinas e como, né? Acho que a gente não pode botar a mão para cima e falar, agora já foi, né? Eu acho que tem que ter uma ética nessa aplicação. Eu tenho muito orgulho de onde a gente está, porque eu acho que é uma empresa que é bastante ética naquilo que oferece ao mercado. E a nossa visão é realmente de uma plataforma de experiência, né? Então, e a gente está montando, hoje a gente já tem ofertas novas, agora esse ano, para realmente entregar para as empresas uma plataforma de experiência que possa ajudá-las, independente da indústria, né? É muito fácil falar uma frase de efeito, né? Mas toda empresa, querendo ou não, vai ser uma empresa de tecnologia, né? Ela vai se tornar uma empresa de tecnologia. E nós queremos ser os parceiros realmente para essa entrega de experiência, né? Para dar toda a tecnologia para conseguir entregar uma experiência na ponta, enfim, que é o que você quer entregar para o seu consumidor, é o que o seu consumidor espera da sua marca. Legal. Muitos insights aqui nesse nosso papo com a Gabriela Viana, ela que é diretora de marketing para a América Latina na Adobe, compartilhando com a gente um pouco da visão da empresa, um pouco da experiência dela como profissional e que está atuando em diversas frentes e com uma responsabilidade gigante, né, Gabi, de entender tudo que está rolando, como que esse processo todo maluco está acontecendo, para poder oferecer também respostas por meio da comunicação, enfim, das ações que a empresa estabelece. Foi um prazer ter você aqui, Gabi, já está convidada para voltar, tá? Muito obrigada. Quem sabe presencialmente, né, quando tudo isso aí passar. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada, viu? Um bom fim de semana para todos vocês. André Miceli,
Você também está convidado para voltar no estúdio aqui semana que vem, tá? Muito obrigado, meu amigo. Semana que vem estarei aí. É isso. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Obrigado, Gabi. André, um abração. Um abraço, Gabi. Muito obrigado pela conversa. Sempre muito bom falar com você. Meu amigo Aros, como sempre, muito bom também. E um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso. E para você que nos acompanha, semana que vem tem mais Sociedade Digital. Se você pegou pelo meio do caminho, é só acessar no Panflix ou no Jovem Pan News para você assistir o programa novamente. Claro, os episódios anteriores eu comentei aqui que a gente falou sobre os assistentes pessoais. Na verdade, a gente falou sobre Alexa e as novidades da Amazon, mas a gente tem episódio também falando sobre assistentes de voz. É só procurar por Sociedade Digital nas plataformas da Jovem Pan que você encontra a gente. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.